Na noite de ontem, o Brasil ficou chocado com as imagens registradas nas ruas de Brasília. Se existia alguma dúvida sobre a consolidação em curso de uma ditadura no Brasil... Que dia triste, pessoal. Cada um no seu galho, no seu quadrado. Cada macaco no seu galho. A false flag, ou operação de bandeira falsa, é uma ação política ou militar realizada com a intenção de culpar um oponente pelo ocorrido. Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Muito bom dia. Obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Fala, turminha, tranquilidade, tudo bem? Desde já, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho e pela atenção de sempre. Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlaken-Facuri. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. É você retirar as redes sociais, ainda mais de um parlamentar com 1,5 milhão quase de votos. É exatamente isso que está no título. O nosso querido Tribunal Superior Eleitoral. Para não perder nenhum vídeo, deixa like. Eu sou Luciana Mirihad e é uma honra ter vocês aqui comigo. Você pensa que a imigração fica caçando imigrante. E aí, galera, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão curtindo a Copa? Hein? Nossa Senhora. Puta ânimo, né? É a mesma coisa que eu perguntar assim, estão curtindo as eleições? Primeiro acompanharemos o filme ressaltando seus detalhes, para compreender o significado. E por último abordar os famigerados erros que vão sorver. De censura, né, de controle da opinião pública, com o apoio do ministro Alexandre de Moraes, inclusive, até mesmo de outros ministros da Suprema Corte. Essa não é uma exclusividade do Brasil. Olá, eu sou o Coronel Gerson Gomes e hoje eu farei um overview, um resumo do que foi o CPAC 2023 em Washington. Não saia daí, eu volto já. Bom, estamos de volta e vou direto dividir esse assunto do maior evento conservador do mundo, que esse ano retorna a Washington. Durante a pandemia, alguns eventos foram feitos fora da capital, inclusive aqui na Flórida, onde eu me encontro, e onde eu tive a oportunidade, inclusive, de participar em 2021 do primeiro CPAC após a derrota do presidente Trump. E esse ano foi um evento bem diferente, já com a vitória dos republicanos nas midterm elections, nas eleições de meio de mandato, em que eles retomaram a liderança da House, da Câmara dos Deputados, e estão em outro momento, agora já impulsionado para as campanhas de 2024, especialmente a campanha presidencial. Do ponto de vista do americano, este CPAC foi um pouco diferente dos demais, porque nós percebemos uma nítida separação em virtude da ausência do segundo colocado nas pesquisas do Partido Republicano, que é o governador aqui da Flórida, Ron DeSantis. A Fox News também não se fez presente com força, como acontecia em outros eventos, o que já denota que a própria Fox deve apoiar o Ron DeSantis nas primárias e o evento em si, ele foi um evento voltado à confirmação do presidente Trump como o principal candidato do Partido Republicano. Houve uma pesquisa que, ao término, conferiu ao presidente Trump 62% de preferência para que ele seja o candidato republicano no ano que vem. O Ron DeSantis aparece com 20%, até porque ele não estava presente, não discursou, mas o que mais me chamou a atenção foi não só a Nikki Haley, que ela já se lança, né, como uma candidata, mas, na verdade, eu vou falar sobre as mulheres daqui a pouquinho, mas o que me chamou mais atenção foi o Vivek Ramaswamy. O Vivek, para mim, fez a principal participação entre os palestrantes do CPAC 2023. Deu um show. Foi impressionante. Ele começa a participação,
Ele tem menos de 40 anos, é um imigrante, aliás, não ele, a família dele. Ele é um americano nato, mas a família imigrou da Índia, então ele tem a aparência de imigrante, de um indiano, mas na realidade ele é um empresário bem-sucedido que larga o setor privado e de empreendedor e se lança na política, no discurso político, na militância. E ele fez um discurso que levantou toda a plateia e ouso afirmar que, ao final, se não tivesse o Trump concorrendo, ele seria o preferido do CPAC deste ano. Foi muito feliz e eu aconselho você, se você não teve oportunidade, procure a fala do Vivek do CPAC 2023. Você vai se surpreender. Mas sobre as mulheres, eu queria falar rapidamente sobre esse lançamento já das mulheres que se colocam como partícipes dessa disputa. E me parece que já está quase consolidada a ideia de que haverá uma mulher como vice-presidente no ano que vem na chapa republicana. É interessante que foi feita uma enquete também e a Kari Lake, que foi aquela candidata que era uma âncora de TV famosa em Phoenix, e ela perdeu, né, as eleições e há uma controvérsia, inclusive no sentido de que ali no Arizona houve mais uma vez a fraude eleitoral e houve todo um esforço para mitigar, para coibir, mas não foi possível. Mas ela não se rendeu, levantou a cabeça, esteve presente, fez um bonito discurso, mas além disso, temos ali umas 4 mulheres se colocando como prováveis vice-presidentes. E ela ganhou disparado na enquete com 20%. Depois dela veio o próprio Ron DeSantis, que seria um vice da chapa do Trump, mas eu acho muito difícil acontecer, com 14%. Depois a própria Nikki, que já se lançou como candidata a presidente com 10%. E aparece o Vivek, o Mike Pompeo e a Kristi Noem, que é a governadora, né, de South Dakota do Sul. E aparece até eu estou vendo aqui, já mais embaixo, até a Tulsi Gabbard, que também discursou lá, vindo, né, do Partido Democrata, e fez um bonito discurso. Então, o resumo que eu faço desse evento, do ponto de vista da política norte-americana, é que o Partido Republicano vai com toda a força para tentar retomar a presidência da República e o próprio presidente Trump, ele se coloca como aquele que teve o seu mandato interrompido injustamente e temos a própria situação norte-americana muito decaída, não só na economia, como na própria política externa, uma série de incongruências do governo Biden que se vê à volta das pressões do grupo mais radical de esquerda, com muitas pautas que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de woke, mas que na realidade são as pautas ditas progressistas desse neomarxismo que nós temos hoje em dia, com uma pressão muito grande também dos grupos globalistas. Então, o presidente Biden, em meio a toda essa confusão, dessa frente que foi organizada para derrubar Donald Trump, ele, na verdade, governa com muita dificuldade. E esse momento é um momento favorável, então, aos republicanos, e esse evento no CPAC oportunizou uma reorganização do pensamento conservador aqui nos Estados Unidos, já visando as eleições do ano que vem. Eu passarei agora a fazer uns comentários sobre a participação brasileira, porque foi uma participação bastante interessante. Eu não tinha ideia de que um brasileiro pudesse fazer o sucesso que fez o presidente Bolsonaro no CPAC deste ano. Antes do presidente Bolsonaro falar, o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele participou de um painel, ele e um mexicano, e foi intermediado pela própria esposa, né, a Mercedes, que faz a apresentação do CPAC. Ela e o marido são os principais nomes, né, à frente do CPAC, e ela colocou a questão da presença do socialismo na América Latina e deu oportunidade tanto para o enfoque mexicano, que hoje o México vive uma crise de segurança pública terrível com narcotraficantes e também pela dificuldade enfrentada na fronteira com os Estados Unidos, que praticamente está uma fronteira aberta. Isso levou
imigrantes de todas as partes do mundo. Tem mais de 100 países com imigrantes entrando pela fronteira do México, e isso acaba ocasionando a oportunidade não só para o tráfico de drogas, tráfico de pessoas mesmo, como também, obviamente, as questões dos coiotes que vendem e que fazem toda a comercialização dessa travessia. Dentro desse contexto, o Eduardo Bolsonaro foi muito feliz porque ele apresentou a situação brasileira em que, para a perplexidade da maioria da plateia, o Brasil hoje possui presos políticos. E ele compartilhou a situação daqueles mais de 1.400 presos políticos ali pelo evento do 8 de janeiro. Não foi, era impossível não estabelecer algum paralelismo com o 6 de janeiro, com a invasão do Capitólio, mas ele também abordou a situação de censura no país. Ele deu o próprio exemplo, explicando que os deputados federais, não somente a população, mas até mesmo aqueles que possuem mandato parlamentar, tiveram suas redes sociais cerceadas por ordem judicial. É uma anomalia do processo político brasileiro. Nós vivemos num momento que pode ser caracterizado como um estado de exceção, e deixou muito impressionada a plateia como o Brasil rapidamente se iguala a uma situação como a Nicarágua, a Venezuela, a Bolívia e até mesmo tendo como referência Cuba, a partir do momento em que o novo governo brasileiro é um governo alinhado com esses governos mais à esquerda, marxistas, e alguns deles, inclusive, considerados aqui nos Estados Unidos como terroristas. E por falar em terrorismo, também foi mencionada a questão dos navios iranianos, navios militares, né, são navios de guerra, que tiveram autorização para aportar no Rio de Janeiro. Foi feita, inclusive, uma celebração a bordo ali, relativa às relações diplomáticas do Brasil e o Irã, mas isso repercutiu muito negativamente aqui nos Estados Unidos também, e o próprio Eduardo Bolsonaro mencionou esse assunto, e mostrando que o momento que nós vivemos no país demandaria, ou deveria demandar, da política externa norte-americana um cuidado maior, porque abre um espaço não só para a presença da China no subcontinente, ali no entorno do Brasil, como também abre espaço para esses movimentos marxistas ganharem musculatura com a presença do Brasil, não só no financiamento, que volta a ser considerado ali via BNDES, mas também pela presença e pela liderança política do Brasil, que é um país que faz fronteira com 10 países da América do Sul e é indiscutivelmente a maior economia do nosso continente após os Estados Unidos. Sobre a participação do presidente Bolsonaro, foi realmente impressionante a forma como ele se portou. Eu estive no evento, primeiro evento público do presidente Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, em Orlando. Ele depois fez um outro evento, teve uma outra participação aqui em Boca, onde eu moro, e nos dois eventos eu tive a oportunidade de perceber que o presidente ainda estava contido, ainda estava emocionado, um pouco abatido, mas no CIPEC eu encontrei uma outra pessoa. Eu posso afirmar que, em termos de informação, ele não falou nada diferente do que ele já tinha dito, tanto em Orlando quanto aqui em Boca. Falou do seu desejo de retornar ao país, de assumir a liderança política da oposição, inclusive repetiu o que ele já tinha falado aqui em Boca, que ele não pretende se aposentar, que ele ainda se vê como partícipe do processo político, talvez até na disputa à presidência em 2026. No entanto, a grande diferença foi a forma como o presidente Bolsonaro se portou. Ele estava à vontade, em uma plateia gigantesca, foi ovacionado, foi aplaudido de pé várias vezes, não só durante o seu discurso, como também quando o próprio presidente Trump, que era a estrela do encerramento, o auditório estava lotado. E, no entanto, na introdução, ele fala da presença do presidente Bolsonaro, que se coloca de pé, e toda a plateia de pé o aplaude, ao ponto do presidente Trump, numa brincadeira, falar: olha, você é mais popular do que os políticos norte-americanos aqui. Então, realmente, esse evento, ele marca, na minha opinião, um ponto de inflexão
até mesmo na postura do presidente, que se coloca em condições de retornar e desempenhar um papel importantíssimo em qualquer democracia, que é a liderança de uma oposição. Não existe nenhuma democracia que possa avançar sem o contraponto, sem a fiscalização, sem a negociação, sem muitas e muitas vezes aquele freio e contrapeso da ação de uma oposição responsável. E nós sabemos que essa liderança do presidente Bolsonaro no Brasil, ela hoje faz falta, tanto no Congresso Nacional como nas articulações já para eleições do ano que vem, as eleições de capitais, as eleições municipais, de prefeitos e vereadores que já começaram a ser preparadas no âmbito dos estados. E nós sabemos que, na verdade, o grupo político que apoiou o presidente Bolsonaro foi o grande vencedor das eleições de 2022, tanto para governadores, para as assembleias legislativas, quanto para o parlamento, deputados federais e senadores, a despeito de sua derrota para o presidente Lula do PT no Poder Executivo. Então, é isso que eu posso resumir para vocês. O CPEC foi um evento em que eu encontrei o Dr. Robert Malone, conversei com ele, eu já coloquei isso nas minhas redes sociais, tive a oportunidade também de conversar com o pessoal da Epoch Times, o Joshua, conversei também com alguns parlamentares brasileiros que estavam lá sobre a CPMI, a importância da CPMI, ou seja, foi um evento muito interessante para conexões. Tive a oportunidade de conhecer um parlamentar aqui, um congressista peruano, que me foi apresentado pelo Alan dos Santos, com quem eu conversei demoradamente sobre a situação no Peru e as similaridades e o que nós podemos aprender. Ou seja, tem muito material para eu produzir nessas próximas semanas, mas eu já digo para vocês que se preparem, porque o presidente Bolsonaro, na minha perspectiva, já está pronto para voltar. Você tem um sonho ou desejo de viver em outro país, em especial nos Estados Unidos da América, de forma legal? Então eu tenho algo para te apresentar. Clica no link aqui abaixo e conheça os profissionais que vão te ajudar passo a passo a realizar esse sonho. Na noite de ontem, o Brasil ficou chocado